Se Deus usou pessoas assim, e Deus não escondeu o pecado deles, Ele pode usar a minha vida e a sua, Luciana. Pode usar a minha vida e a sua, Adilson, de maneira muito especial. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe e a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Deus, acabamos de ler a Tua palavra. E nós precisamos agora, Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito. Precisamos da ação soberana do Senhor sobre nossas vidas. Nos convencendo da verdade, da justiça e do juízo. Fale conosco, Deus. Tua palavra é poderosa, Tua palavra é como uma espada que penetra no impenetrável. E nós imploramos a ação do Teu Espírito no nosso coração nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Curiosamente, a última palavra do Antigo Testamento é maldição. O profeta Malaquias termina com a palavra maldição. Depois da palavra maldição, você encontra, se você tem a sua Bíblia impressa aí, uma folha branca. Aquela folha branca ali não é para você anotar o que você entendeu do Antigo Testamento. Aquela folha branca significa 400 anos de silêncio. Durante 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta. É chamado também do período interbíblico. E o Novo Testamento começa como o Antigo Testamento, com a Gênesis. Gênesis. Isso, o que Gênesis significa? Origem. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: livro da origem de Jesus Cristo. Genealogia, meus irmãos, significa origem, começo. E Mateus quer provar para nós que Jesus é homem, como eu e você, de carne. Esse é o propósito aqui de Mateus, e mostrar nessa genealogia que Cristo tem uma família. Mas Mateus também quer mostrar para nós que Jesus é Deus. Se você termina de ler do 1 ao 17 e começa ao 18, vai mostrar como Maria ficou grávida do Espírito Santo. Jesus é homem, Jesus é Deus. Quantos por cento? 50% homem, 50% Deus? Não, 100% homem, 100% Deus. De tal maneira que Mateus registra para nós o momento que Jesus está dormindo. Quem dorme é homem. Mas ao mesmo tempo, na mesma passagem, Jesus olha para o vento e para o mar e fala assim, ó, acabou, parou, quietinho os dois aí, parou, não tem vento, não tem agitação. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Ele também é Deus. Jesus é homem e Jesus é Deus. E o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. E os judeus gostavam de genealogia. Era um costume dos judeus. E as genealogias, elas não estão na Bíblia para ajudar a gente a colocar nome nos nossos filhos. Não é esse o objetivo.
A genealogia tem propósito, e um dos propósitos da genealogia é mostrar ou provar que alguém era um judeu puro sangue. Que alguém é filho de judeu, neto de judeu, é assim. Um dos propósitos é esse, estabelecer a identidade familiar. Um outro propósito da genealogia também é o propósito do levirato. O que é isso? Quando alguém casava e o marido morria e não tinha filhos, o irmão solteiro casava com aquela esposa para ter filhos e perpetuar o nome do irmão. Era um costume da época. Estranho isso, né? Para nós, né? Que história é essa, cara? Então, era também uma maneira de provar que a pessoa era irmão. Mas também a genealogia também servia para as posses, para as terras. Como é que você sabia quem era o dono da terra? Quem era o dono daquela região ali? Então, também para provar quem é filho de quem, a herança de quem. E a genealogia também tinha um outro propósito, que é o propósito sacerdotal. Havia uma tribo em Israel, chamada os levitas. Israel era formado de 12 tribos. 11 tribos trabalhavam para sustentar uma, que é aquela tribo que ficava no templo, que ficava na área do culto. Era sustentado pelas 11 tribos. Então, precisava saber quem é que fazia parte daquela tribo. E a genealogia ficava ali para comprovar isso. O Novo Testamento, irmãos, começa apresentando a árvore genealógica de Cristo. E essa genealogia é sobre a graça de Deus. Que coisa! Os nomes que estão aqui, gente. As pessoas que Deus separou para fazer parte da família de Jesus. Um dia Deus fez uma promessa a um casal, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Os anos foram passando. E um dia um anjo chegou para uma mulher e disse: alegra-te muito favorecida, Deus é contigo. Mas Deus também um dia prometeu para Davi. Davi já era rei de Israel e teve uma ideia. Sabe qual é a ideia de Davi? Quer saber? Eu vou fazer uma casa para Deus. Senti no coração. Compartilhou com o profeta falou assim: isso é de Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Nananina, não. Davi, sou eu que faço a sua casa. Você fazer casa para mim? Nada disso. Mas nesse mesmo momento, nesse momento em que Deus está falando isso, Deus fez uma promessa para Davi. Deus disse assim: estabelecerei o seu reino, estabelecerei o seu trono eternamente. Deus prometeu um trono para Davi, um trono eterno. É por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, aquele que assumiu o trono, o rei de Israel. Mateus registra para nós 11 vezes as pessoas chamando Jesus de filho de Davi. Lembra do Bartimeu? Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. E até por pessoas que não eram da comunidade de Israel. Aquela mulher um dia que estava com um filho terrivelmente endemoniada, ela chama Jesus de filho de Davi. Mas o texto também diz que Jesus é filho de Abraão. O que significa ser filho de Abraão? Um dia Deus também fez uma promessa para Abraão, que em ti serão abençoadas todas as nações. Abraão é pai dos judeus. E Davi é o grande rei de Israel. A genealogia começa dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa genealogia, irmãos, ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, com 14 gerações, de Abraão a Davi. A segunda parte, de Salomão ao cativeiro babilônico. E a terceira parte, do cativeiro babilônico até o José, o carpinteiro. Um ponto importante aqui dessa genealogia, e que gera geralmente dúvidas, e o Moacir um dia já me fez essa pergunta, é que o versículo 16, olha aí o versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Como assim? José não era o pai biológico de Jesus. E como Jesus recebe o trono de Davi? Como que funciona isso? José é o descendente legal da família de Davi. Apesar de Maria ser uma judia, ela não era da descendência. Sabe qual é o princípio aqui, irmãos? O princípio da adoção. Jesus é um filho adotivo de José. E com direito ao trono de Israel.
Que coisa maravilhosa isso. De tal maneira que Deus fala para nós o seguinte, que nós somos adotados por Cristo, herdeiros com Cristo, com todos os direitos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu não tenho condições de tratar com vocês nessa noite todos os nomes, porque alguns nomes aqui dessa genealogia, olha só a quantidade de nomes que tem aqui, alguns nomes não receberam sequer nenhum, não receberam assim um destaque. Outros nomes não, receberam um grande destaque na história da redenção. Curiosamente, Deus não selecionou os melhores homens e as melhores mulheres para fazer parte da família de Jesus. Ele não escolheu um povo assim que tinha uma genética diferente, o melhor da espécie, nada disso. Nós vamos encontrar gente aqui complicadíssima, na família de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus poderoso, um Deus grande que usa gente quebrada para cumprir os seus propósitos. Usa um Vitor, olha só que maravilha. Usa um José Donato, que coisa maravilhosa. Usa até a Dona Rosa. Deus, para mostrar a sua grandeza, Antônio, Ele usa gente quebrada como nós, como eu e você. Nós vamos encontrar nessa genealogia aqui, irmãos, gente comum, cheia de defeitos, pecados. Essa genealogia vai mostrar para nós que a salvação vem dos judeus, mas alcança todas as nações. Ele é filho de Abraão, mas ele também é filho da Raabe, a prostituta, que um dia se arrependeu e creu em Deus. Tem até prostituta na genealogia de Jesus Cristo, e nós vamos ver daqui a pouco um pouco desses nomes. Eu quero começar aqui com um dos filhos de Jacó. É muito interessante isso. Sabe por quê? Deus não escolheu o melhor filho de Jacó para fazer parte da família de Jesus. Deus não escolheu José, aquele homem temente a Deus, que fugia da aparência do mal. Sabe o que Deus escolheu para fazer parte da família de Jesus? Judá. E quem é Judá? Judá é o camarada que traiu José. Poxa vida, tinha José, por que Deus escolheu Judá? Quando nós olhamos para os reis de Israel, quem que Deus escolheu para fazer parte da árvore genealógica de Cristo? Ele escolheu, por exemplo, Manassés. Quem foi Manassés? Manassés se envolveu até com bruxaria, meus irmãos. Um homem complicadíssimo. E Deus não esconde isso. Está ali, na árvore genealógica de Cristo. Derramou muito sangue inocente. Um rei chamado Acás. O rei Acás queimou seus filhos. Provavelmente foi ele que mandou serrar Isaías pelo meio. Aí você olha na genealogia de Jesus Cristo, está lá Acás também fazendo parte dessa genealogia. Um outro rei que faz parte também, Roboão. E sabe o que a Bíblia diz de Roboão? Roboão fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Mas também tem Salomão, aquele homem que começou tão bem, caminhando tão bem, pedindo a Deus sabedoria para discernir entre o certo e o errado. Mas no final da sua vida, 300 mulheres, 700 concubinas. Que coisa! Final da sua vida, Salomão oferecendo culto aos ídolos. Mas também tem as mulheres. Você sabe que no mundo antigo as mulheres não eram contadas. Mas na genealogia de Jesus Cristo as mulheres aparecem. E curiosamente, Deus não coloca as melhores. Não aparece Sara, não aparece Ana. A mulher que vai aparecer aqui, por exemplo, é Raabe. Sabe o que era Raabe? Raabe era dona de um prostíbulo. Que quando o povo de Deus foi para conquistar a terra, ela acreditou em Deus. Ela confiou em Deus e protegeu os espias. Quando você vai olhar para a galeria da fé, que é Hebreus capítulo 11, aparece lá Raabe. Porque creu em Deus, mudou de vida, claro, mas era uma prostituta antes. Ruth, quem é Ruth? Ruth era uma moabita. Os moabitas nem tinham lugar no templo, tinham que ficar mais separado. Não podia congregar junto com o povo. E Deus coloca lá Ruth para fazer parte. Mas tem um caso que eu quero gastar um tempinho com vocês, que é Tamar. Vocês conhecem a história de Tamar? Tamar teve um filho com um sogro.
Tamar casou com um filho de Judá. O primeiro filho morreu. Casou com o segundo filho morreu também. E olha o texto, o que diz. Eu trouxe para compartilhar com vocês. Dá para ler aí, Manu? Dá para ler aí? Então, olha só o que diz o texto. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Presta atenção no texto. Quem fez morrer? O Senhor. E continua o texto. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendente ao teu irmão. Olha como continua. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este o fez morrer. Que coisa, hein? Já leu isso na Bíblia? Aí sabe o que aconteceu? Judá tinha mais um filho, mas o menino era pequeno. Aí Judá falou assim: ô Tamar, faz o seguinte, volta para a casa dos seus pais, até o menino crescer e já ficar um homem formado, e aí você casa com ele. Resultado, o menino cresceu e Judá esqueceu da promessa. Ou ficou com medo de perder o terceiro filho. Mas ele não deu filho para casar. Sabe o que Tamar fez? Se vestiu de prostituta, foi para a beira da pista. Um dia, Judá já tinha perdido a sua esposa, passou e viu Tamar, o sogro. A nora então deita com o sogro. Tem ali uma relação sexual. O sogro pega e deixa um cordão e o cajado. Ela volta para casa. Passa um período, alguém avisa Judá: a sua nora viúva está grávida. Ele: o quê? Está grávida? A minha nora viúva está grávida. Então eu vou lá matar ela. Porque era o costume da época. Quando ele chega para matar a sua nora, o que ela faz? Olha, o homem que deitou comigo tem esse cordão, é dono desse cordão. E é dono desse cajado também. Quem era? O próprio sogro, irmãos. E sabe o que aconteceu? Ali nasceu aquele que nós chamamos de Pérez. De onde nasce o Cristo. Que coisa! São os improváveis de Deus. É o Deus que age na história, que o pecado não é capaz de frustrar os planos de Deus. Estão percebendo isso? Quando nós cantamos aqui hoje à noite, Tu és um Deus soberano, que não é um Deus de improviso. Nada pode frustrar os planos do Deus que é soberano, que governa sobre todas as coisas. Curiosamente, irmãos, quando vai falar de Davi, e isso me chamou a atenção, diz assim: e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Poxa vida, Deus não poderia ter deixado isso para trás? Mas Deus faz questão de deixar um destaque. O Davi teve um filho com aquela que era mulher de Urias. Lembra do pecado de Davi lá em Samuel capítulo 12, que um dia ele mandou matar Urias. E dali nasce quem? Nasce Salomão. Quem que nós encontramos então aqui nessa genealogia de Jesus Cristo? Aqui tem assassino, aqui tem prostituta, aqui tem enganador, aqui tem mentiroso, aqui tem gente cheio de orgulho. Tudo fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Parece um escândalo isso. Alguém poderia falar para nós assim: Jesus não merece uma genealogia dessa. Poxa vida, só gente complicada. Mas nenhuma dessas pessoas foram capazes de frustrar os planos de Deus. Quando você chega no versículo 16, que diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A genealogia é marcada assim: fulano gerou, gerou. Daqui a pouco a genealogia toma uma outra direção, dizendo o seguinte: nasceu Cristo. Cumpriu o propósito. Se você continua lendo a Bíblia, no Novo Testamento não tem mais genealogia. A única genealogia que tem ainda no Novo Testamento é em Lucas, mas está falando da genealogia de Jesus Cristo. Por quê? A promessa se cumpriu. O Salvador nasceu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e agora não há barreira entre homem e mulher, nem judeu e quem não é judeu.
A Bíblia diz assim: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Sabe qual é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua, Antônio? Não é nos converter a Abraão, a Moisés ou a Paulo. O projeto de Deus é apresentar para nós o Salvador Jesus Cristo, aquele que nasceu, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quando a Bíblia diz assim: é sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês tornassem ricos. A pergunta que fica para nós nessa noite é, meus irmãos, o que o eterno Filho de Deus veio fazer no nosso meio? O que ele veio fazer aqui entre nós? Conviveu no meio de pessoas imperfeitas como eu, como você, como Moisés, como Davi, como Tamar, como Judá. O que ele veio fazer aqui? A Bíblia vai dizer para nós que ele veio, apesar das nossas imperfeições, ele veio para resolver o problema do pecado. A Bíblia vai falar para nós que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio sim para salvar pecadores. Ele veio sim para resgatar aqueles que estão sobre o domínio do pecado. E quando a Bíblia vai dizer o seguinte: não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: quem é Jesus para você? É isso que é importante. Quem é Jesus para você? Jesus é um cara legal? Um cara bacana? Um cara joia? Tim Keller vai dizer o seguinte: olha aí, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaça. Quem é Jesus para você? A Bíblia diz, Jesus respondendo um dia: qual é o caminho, Senhor? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é esse que nasceu para você? No seu coração, quem é Jesus? Você precisa sair daqui sabendo responder essa pergunta. Ele é apenas alguém que surgiu na história, que veio de uma família cheia de gente complicada, ou ele é o seu salvador pessoal? Ele é o Senhor da sua vida. Ele é aquele que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Quem é Jesus para você? A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, eu acho que ninguém teve parente tão complicado como Jesus. Cuidado com aquela ideia que roda por aí, dizendo o seguinte: fulano de tal é de uma família complicada, a índole lá não é boa. Já ouviram falar isso? A família dele não tem boa índole não, hein? Às vezes nós não falamos isso. Será que a família de Jesus, todo mundo ali era joia? Os nossos pecados podem ser semelhantes aos nomes mencionados na genealogia de Cristo. Entretanto, os tais pecados não podem fechar os céus para nós, se arrependermos e confiarmos em Cristo Jesus. Você pode ter nascido numa família de reis. A Bíblia vai dizer para você: não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se arrependa e creia nele. Volte-se para o Senhor, buscando de todo o seu coração. Não importa a sua família. Deixa eu falar para você dá para você outra palavra. Nós não acreditamos em maldição hereditária. Não acreditamos nisso. Você pode ter sido oferecido ao diabo ainda no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Se você se arrepender e crer em Cristo, não existe maldição sobre a sua vida, porque Cristo foi maldição em nosso lugar. O meu nome é Fileto. Bíblia, é um nome bíblico. Mas esse nome era o nome de alguém que era um falso profeta, cuja linguagem corrói como um câncer. Não sei porque a minha família quis me privilegiar com um nome desse.
Assim como ter o nome de Moisés, ou ter no seu nome Jesus, não faz de você uma nova criatura. Por isso que Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Não é ter Jesus no sobrenome. Não é ter Moisés no nome, ou Davi, ou o apóstolo Paulo. É preciso nascer de novo. E por isso, mais importante do que o sangue que corre na sua veia, é se o sangue do Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo o pecado do mundo, já cobriu a sua vida. Isso que é o mais importante. Se você já tem toda a convicção de que aquele sangue derramado na cruz foi para te purificar, pode ter até no seu sobrenome um nome diabólico. Mas se você crê que o sangue que foi derramado na cruz foi por você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que nasceu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muito mais importante, Antônio, do que fazer parte de uma família importante nesse mundo, é fazer parte da família de Deus. E Efésios capítulo 3 vai falar para nós. Agora nós somos família de Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu não sei qual é a sua genealogia. Eu sei de casos de pessoas que oferecem os filhos, ainda na barriga, para o diabo. Isso é muito comum. Muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que a gente imagina. Mas eu quero dizer para você que hoje você pode chamar Deus de Pai. Hoje você pode chamar meu Pai que está nos céus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você se arrepender e crer no Senhor de todo o seu coração. Uma outra aplicação que eu queria fazer, meus irmãos, é me direcionar aos pais que estão aqui nessa noite. Nós olhamos para essa genealogia e vamos perceber aqui que homens tementes a Deus tiveram filhos ímpios. Filhos que andaram longe do Senhor, que não quiseram nada com o Senhor. A graça de Deus, ela não é hereditária, ela não passa de pai para filho. Filho de crente não é crentinho. Você precisa evangelizar o seu filho. A Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão só teve Isaque de filho? O dia mais importante para um pai e para uma mãe, eu acho que deveria ser, é o dia que o filho confessa Jesus como Senhor e Salvador. É o dia em que o filho voluntariamente diz, eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Aquele dinheiro que nós gastamos para a festa de formatura deveria ser investido nesse dia, com a festa com o povo de Deus. Meu filho hoje crê de todo o coração. Eu não estou falando contra você gastar dinheiro em formatura, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo aqui só uma comparação, para dizer que deveria ser um dia muito alegre para nós. Deveria ser um dia muito especial para nós. O dia que o nosso filho diz assim, eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Senhor da minha vida. E se ele voltar agora, eu estarei com ele. Para isso nós precisamos gastar tempo, irmãos. A igreja, ela apoia o trabalho de evangelização dos seus filhos, mas quem tem que evangelizar os seus filhos são vocês, pais. Vocês, pais, que têm a responsabilidade de inculcar na cabeça dos filhos a palavra do Senhor. Andando pelo caminho, escrevendo nas portas, aproveitando todas as oportunidades. Uma outra aplicação que eu queria fazer é quando os filhos começam a namorar. Geralmente a preocupação dos pais é, e a família? A família dele é boa? Não é assim que nós perguntamos? A família é boa. Mas a pergunta deve ser, já faz parte da família de Deus? Essa deve ser a pergunta. Já serve ao Senhor? Por último, meus irmãos,
Apesar dos pecados de alguns desses homens e mulheres, alguns deles foram tremendamente usados por Deus. Tremendamente usados por Deus. Davi foi um homem extremamente usado por Deus. Isaac foi um homem extremamente usado por Deus. A própria Raabe que eu falei aqui, ela guardou os espias. Se Deus usou pessoas assim, e Deus não escondeu o pecado deles, Ele pode usar a minha vida e a sua, Luciano. Pode usar a minha vida e a sua, Adilson. De maneira muito especial. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Conhece toda a minha vida. Mas usa a minha vida para a glória do Teu nome. Cumpra os Teus propósitos. Estou aqui. Tu és soberano para usar um homem ou uma mulher com defeitos como eu tenho. Porque o Senhor usou Tamar, o Senhor usou essa galera toda da genealogia de Jesus Cristo. Vamos orar.